E aí galera, beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre curto-circuito e fuga de corrente. Eu estou gravando esse vídeo mais uma vez, né, sobre esse tema, porque tem muita gente que ainda não ficou claro esse problema, né, esse assunto. Então eu vou estar falando mais uma vez, falando de uma forma mais simplificada, para que você possa entender e saber como analisar, saber como resolver um problema de curto que não aquece, fuga que não aquece, fuga de baixo consumo, fuga de alto consumo, né? A gente vai estar falando sobre isso hoje no vídeo. Qual método você usar, se é Kelvin, se é continuidade, escala de ohms, né? Escala de continuidade. Então a gente vai passar algumas instruções aqui para vocês, algumas dicas aí que eu uso na bancada aqui que consigo resolver muito problema, beleza? Então peço que você deixe um like aí, caso houver alguma dúvida deixa nos comentários e se inscreve no canal. E também siga a gente lá no Instagram, que é um conteúdo a mais aí para o seu aprendizado. A gente está postando muita coisa no Instagram, tirando muita dúvida no direct. Então é isso aí, se inscreve lá no canal aqui e segue a gente lá no Instagram. Pessoal, antes de começar o vídeo eu quero agradecer. Estou aqui com mais um certificado, graças a Deus, né? Consegui mais um certificado aqui, mais um pouco a mais de aprendizado. Eu quero agradecer ao professor William Pires e toda a sua equipe, né, pelo belo trabalho que ele vem fazendo aí e a forma que ele trata os seus alunos, né? Assim que eu terminei o curso, eu solicitei o certificado achando que ia passar uns 15, 20 dias aí para receber. Em 30 minutos eu recebi o certificado no meu e-mail. Acho que menos do que isso, acho que 20 minutos eu já recebi, né? Ele me mandou falar com a secretária, né, Camila, a gente entrou em contato com ela e logo ela mandou o certificado aí para o meu e-mail. Então agradeço a toda a equipe aí do professor e pelo belo trabalho que ele vem fazendo. E pessoal, isso aqui não é uma propaganda, beleza? Isso aqui não é uma propaganda e nem estou ganhando nada com isso. Mas assim, o curso que eu fiz com o professor William Pires, eu aprendi muita coisa que eu até então não sabia. E olha que eu sou um cara que estudo muito, sou muito crítico quando o assunto é curso, né? Principalmente curso online. Então eu fiz o curso online professor e pretendo fazer um curso presencial com ele qualquer dia desse aí. Eu agradeço ao professor, né, pela forma aí que ele me atendeu e a bela forma que ele ensina, né, a didática aí que o professor tem aí na hora de explicar os conceitos aí da forma que ele ensina no curso dele, né? Então foi muito bom para mim, aprendi muita coisa, estou revisando novamente o curso e estou fazendo minhas anotações aí para botar tudo isso em prática que eu aprendi, beleza? Então eu vou deixar o link do curso aí caso vocês quiserem conhecer. Desde então, pessoal, eu não estou ganhando nada com isso, né? Isso aqui não tem nada a ver com propaganda, com afiliação, com nada disso. A gente está deixando aqui o link que é realmente para você conhecer e se você quer realmente aprender de fato a área de manutenção em placas e algo novo, um curso realmente próprio para quem quer aprender métodos avançados, então deixa aqui o curso do professor William Pires aí para você conhecer, o link está na descrição. Beleza, galera? Então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui com o multímetro e estou aqui com o SMB aqui, ó, que eu ganhei aqui do mago do iPhone, né? Eu fiz um aí, não ficou muito legal. E aí ele comprou um para ele e me deu esse aqui, né? Isso aqui também serve como SMB. Eu vou estar explicando hoje para vocês sobre fuga e curto, né? Primeiro, galera, a gente tem que entender que para a gente resolver um problema de curto, a gente tem que saber onde está o curto-circuito. Se o curto está na malha primária, se está na malha terciária ou na malha secundária, né? E saber que na malha secundária, né, na tensão secundária existem várias malhas. Malhas de 0,9 volts, malhas de 1,8 volts, 2 volts, 2,8, 3 volts, existem várias malhas. Então você tem que saber de fato onde está esse curto. Eu vou estar explicando para vocês aqui como você pode estar identificando, beleza? Primeira coisa, quando você plugar um aparelho numa fonte de alimentação, você tem que entender se... vou te explicar aqui, deixa eu te mostrar aqui. Vamos lá. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Se temos uma fonte de alimentação e plugamos ela num aparelho celular e colocamos aqui 4 volts e 2 amperes, ela deve permanecer com o consumo zerado, né, a corrente zerada e a tensão aonde você colocou. Logo a gente não tem nenhum curto, nenhuma fuga na placa. Porém, se houver um consumo, permanecer a tensão e houver um consumo, temos uma fuga de corrente na malha primária. Se a tensão cai
e tivemos um consumo de corrente, então temos um curto-circuito, beleza? Se tensão cair, temos curto. Se tensão permanecer, temos uma fuga de corrente. Entenderam aí a diferença entre fuga e curto? Já expliquei isso aqui em outros vídeos. Então, primeiro a gente deve saber o que é um curto e o que é uma fuga. Se a tensão cair, temos um curto. Se a tensão permanecer, tiver consumo de corrente, então temos uma fuga. Se a tensão cai, temos um consumo de corrente, curto-circuito, beleza? Ficou claro isso aí para você, foi? Então, se quando plugamos na fonte já aparece um curto ou uma fuga, então a gente já sabe que aquela fuga, aquele curto, é numa malha primária. Qual seria a malha primária? A malha primária nos Android seria a VBAT, né, ou VBAT Power, e a VPH-PWR, né, ou a V-Power, ou a B-Power, né, enfim, tem vários nomes aí, mas que são as malhas primárias. No caso dos iPhones, a malha primária seria a PP-BAT-VCC e a PP-VCC-MAIN. Seriam as duas malhas aí responsáveis pela tensão primária. Então, se houver um consumo, logo essa fuga de corrente vai estar em uma dessas malhas aí que eu falei. Então, como é que eu faço para resolver esse problema? Se a tensão cai, temos um curto, né? Como eu já expliquei para você. Se cai e tem um curto, provavelmente o componente ele vai aquecer. Se você der corrente na fonte, né? Se você botar 3 amperes, você vai encontrar provavelmente algum componente aquecendo. Se você botar 3 amperes e o componente não aquece, coloca 4 amperes e vê se aquece. Muita gente vai dizer, mas essa corrente toda, não me fale aí do Short Killer, né? Que trabalha aí com 19, com a corrente aí de 19 amperes ou 21 amperes aí com a corrente altíssima, né? Para identificar o curto-circuito. Então o que acontece? Se a gente bota na fonte de alimentação 3 amperes, 4 amperes, 5 amperes e não aquece nada, a gente tem que mudar de técnica. A gente não pode prosseguir de uma forma que a gente não está encontrando. Se a fonte da gente tem até 5 amperes, né, você não vai botar lá, deixar queimar tudo não. Você dá um estoquezinho assim, ó, com positivo, e vai vendo se aquece alguma coisa. Não aqueceu, temos que mudar de técnica. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai procurar os componentes, né, que estão bipando dos dois lados. Procura os componentes que estão bipando dos dois lados e você faz uma anotação. Capacitor 5315 bipando. Capacitor 33 tal, bipando. Você vai botando os componentes que estão bipando, beleza? E depois você vai fazer o seguinte, você vai botar na escala de 4 pontas Kelvin, vai pegar a sua fonte, vai botar aqui na sua fonte 1 volt e 100 miliamperes e vai colocar no seu multímetro, no positivo e negativo. Eu já falei aqui de método Kelvin, tem até um vídeo aí que eu falei, mostrei na prática aí a gente resolvendo um problema no Moto G2, vou deixar na descrição do vídeo também aqui, de como você está utilizando o método Kelvin para resolver problema. Então você vai marcar todos esses componentes que estão bipando, que estão na malha que você encontrou, ou seja, está na PP-VCC-MAIN, ou então na VPH-PWR. Quais são os componentes que fazem parte dessa malha? Capacitor tal, diodo tal, CI tal. Você vai fazer um mapeamento. Então você tem um mapeamento, você sabe qual componente medir. Então o que você vai fazer? Coloca aí na escala de ohms, ou coloca no método de Kelvin, como eu estou falando aqui, e você vai procurar o componente que tem o menor valor. No caso da escala da método Kelvin, componente que tem o menor valor. E no caso, se você utilizar a escala de ohms, qual componente tem a resistência mais baixa, ok? E aí você vai ver, né? Às vezes você não encontra na escala de ohms, porque a escala de ohms muitas vezes vai pegar, né, a resistência da malha completa. E talvez você não ache. Então o método Kelvin, ele é mais certo aí de você estar encontrando esses componentes, né? Então você vai colocando ali, medindo e ver qual é o componente que dá o menor valor. E aí você vai encontrar o componente, né, que tem o menor valor e com certeza vai estar removendo o componente para fazer o teste. Então essa é uma forma que eu uso
para encontrar componentes, né? Formas de encontrar curtos que não aquecem, beleza? Identifica a malha, identificou a malha, beleza? Vai lá, mapeia a malha, quais componentes tem, qual a nota, vai medindo e vai colocando a numeração do lado, uma folha, e aí você vai ver qual componente tem o menor valor, e aí você vai conseguir resolver. Outra forma de você resolver é usando, vamos supor que a gente tem um curto numa malha secundária agora. Vou falar sobre malha secundária. Malha secundária é o seguinte, galera. Antes de a gente pressionar o power, né, a gente tem uma tensão na placa, que é chamada tensão primária. Quando a gente pulsa o power ele ativa e libera tensões para acordar o processador e o processador se comunicar com outros componentes. E aí ele vai mandar, não o processador, o Power Manager vai estar mandando tensões pela placa, para a placa, né, para que a placa funcione. Então, se naquele momento que o Power Manager libera essa tensão e tem um componente à frente, né, numa tensão secundária, numa malha secundária, que está em fuga ou que está aterrando em curto-circuito, logo o aparelho não vai ligar também. Vai travar no consumo ou vai bater lá e vai zerar, né? Muita gente às vezes pega esses problemas assim de aparelho que dá um consumo, né? E depois ele zera e acha que muitas vezes é só da fria, ou que é o cristal oscilador, ou que é o PMIC, mas muitas vezes eu já peguei assim, principalmente em Android, peguei muito problema assim, que de ser um curto numa malha secundária. Mas como é que eu vou pegar esses curtos numa malha secundária? Primeiro, se você identificou, pega o multímetro, né? Travou ali no consumo, alguma coisa desse gênero. Pega o teu multímetro e começa a fazer uma varredura na placa. Pegou os componentes da VPH-PWR, você já sabe que não é. Então você descarta, vai procurando outros componentes. Pegou um componente bipando dos dois lados, que não faz parte da VPH-PWR, então, opa, anota esse componente. Vai lá e faz outra varredura, vai procurando o componente. Achou outro, beleza, vai botando lá. E aí você vai analisar quais são as tensões que essas malhas trabalham. Isso é muito importante você saber. Por que é importante? Porque para você injetar uma tensão para descobrir curto nessa malha, se a malha trabalha com 0.9 volts, uma malha aí que vai direto para o processador, uma malha de 1.8, uma malha de 2 volts, 3 volts, vai para a memória. Se você botar 4 volts nessa malha, você vai matar o aparelho de vez. Não vai ter condições de você reparar mais. Você vai acabar com o processador, vai acabar com memória, e vai acabar com muita coisa lá. Então você tem que entender isso. O que é que eu vou fazer aqui? Se eu tenho outras malhas que estão bipando dos lados, eu preciso saber que malha é essa. Porque algumas malhas trabalham com baixa resistência. Toda malha que ela trabalha com menos de 1 volt, ela é baixa resistência e pode sim bipar dos dois lados e ela não vai estar em curto. Então você vai fazer uma medição na escala de continuidade, vai encontrar componentes bipando dos dois lados, vai arrancar, vai botar tensão de 4 volts, vai piorar mais ainda o aparelho. Você precisa saber disso. Qual é a tensão de trabalho da malha? No esquema elétrico do aparelho tem. Se você não tem esquema elétrico do aparelho, então tenta colocar o aparelho para ligar e tenta fazer uma medição lá, para ver qual é a tensão que está chegando por ali. Mas não coloque uma tensão alta sem saber qual é a malha, né? Que malha que você está colocando a tensão, porque você vai matar muita coisa aí fazendo isso. Então, primeiro, verifica no esquema elétrico, capacitor total, está bipando dos lados, vai lá no esquema elétrico e vê lá se tem a tensão do trabalho. Para iPhone isso aí é tranquilo, porque existem várias ferramentas como a Waze Draw, a Uxinji, né? Existem a ZXW que tem todo esse mapeamento. Só que existem alguns Androids, né, que é difícil você aprender. Eu tenho aqui duas ferramentas para Android, né? Dois softwares aqui, não sei se dá para você ver, que é a DZKJ e eu tenho também a Xingizal. Eu utilizo para fazer reparo em Android e principalmente em aparelhos Asus, né? E Samsung, eu consigo encontrar algumas malhas aí, eu consigo encontrar o valor, né, de trabalho dessa malha.
Isso me ajuda muito na hora de resolver um problema, porque eu sei qual tensão eu posso aplicar na malha, né? Porque vamos supor que eu tenho um problema ali numa malha de 2 volts. Tem uma malha, eu descobri que tem um curto na malha de 2 volts ali no aparelho, ou então a malha de 3 volts, sei lá qual. Eu não posso botar 4 volts nessa malha, eu tenho que botar, como eu estou dizendo aqui, bem claro para você, eu tenho que botar até a tensão de trabalho na malha. Se a malha trabalha com 3 volts, eu só posso botar 3 volts, beleza? Se a malha trabalha com 0,9 volts, eu só posso injetar uma tensão de 0,9 volts, porque às vezes você botando a tensão na bateria, essa malha ela não vai aquecer. Mas quando você injeta uma tensão direto na malha, que está em curto, com uma tensão de 0,9 volts, de 3 volts, de 2 volts, conforme a tensão de trabalho na malha, com certeza o componente que está em curto ele vai se manifestar, ele vai aquecer. Você vai identificar esse curto, beleza? Já peguei muito curto aqui assim. Então essa é uma outra forma de você utilizar. Primeiro procura com multímetro, anota, faz um mapeamento. Depois você injeta a tensão naquela malha que você está desconfiando. Se aquela malha não tiver em curto, mas você injetando uma tensão que é a tensão de trabalho daquela malha, você pode não encontrar curto nenhum, porém você também não vai danificar nada na malha. Por isso que é importante você injetar uma tensão que seja da própria malha. Entende isso aí, pessoal? Isso aí é assunto avançado, beleza? Isso aí é, você procura no YouTube aí, você não encontra isso não. Então, saca isso aí. Com essas duas formas aí, você vai conseguir resolver problema em curto que não aquece. Por que não aquece? Vamos supor, você tem uma fuga no iPhone, um exemplo. Você tem você tem a PP bate VCC e você tem a PP VCC main, que é uma tensão principal, uma malha principal. Quando a PP bate VCC, quando você pluga uma bateria ou quando você alimenta na fonte de alimentação, vai sair 4 volts dali, né? Vai passar pelo MOSFET, vai passar pelo Tigres e vai mudar o nome. Essa tensão vai ser PP VCC main, né? Se você aplicar ali na bateria e o problema tiver na PP VCC main, nenhum componente ele vai aquecer. Vai mostrar que tem um consumo, mas você procurar ali, muitas vezes pode ser que não aqueça. Só que se você injetar uma tensão depois do Tigres, né? Depois ali do último componente da PP bate VCC, provavelmente esse componente vai aquecer. Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Isso eu já fiz muitos em Android também. Peguei aí muitos aparelhos Android que estava com um consumo baixo de corrente e não ligava. O que eu fiz? Eu botei uma tensão depois do IFPMIC e aí eu encontrei a fuga. A fuga ali se manifestou, aqueceu. Então é isso que eu estou dizendo para você. Muitas vezes você não encontra esses problemas porque você não está injetando uma tensão na malha que realmente está com um curto, né, ou com a fuga. E às vezes aquela malha ela está com vários componentes em fuga, vários componentes em curto, bipando dos dois lados. E o que você deve fazer ali? Método de Kelvin. Se injetou uma tensão, não aqueceu. Se você injetou a tensão na malha que você identificou que estava em curto, não aqueceu, utiliza o método Kelvin. Você vai saber qual componente está dando o melhor valor e aí você vai substituir esse componente e o problema vai ser resolvido. Pessoal, se eu não lembrei nada aqui, né? Sim, outra coisa que eu vou falar aqui para vocês é o seguinte: existem malhas de baixa resistência. Não sei se eu falei isso no vídeo aqui, que esse vídeo já está ficando grande demais, mas aí é para quem realmente quer aprender. Existem malhas de baixa resistência. O que é uma malha de baixa resistência? Por exemplo, uma malha que vai para um processador. Eu já falei aqui, né? Toda malha abaixo de 1 volts ela é considerada como uma malha de baixa resistência. Toda malha de baixa resistência ela trabalha com uma corrente alta, ok? Então assim, quando você for fazer uma medição na placa, com certeza as malhas de baixa resistência vai bipar dos dois lados. E como é que você descobre que essa malha tem baixa resistência? Você vai botar na escala de ohms, seu multímetro na escala de ohms, e vai procurar lá o que é naquela malha que você identificou que tem vários componentes bipando dos dois lados. Você vai fazer medição em ohms. Se der ali aproximado a 0 ohms, pode ser que esteja um curto na malha, mas a maioria das vezes dá 5 ohms, 10 ohms, né? Às vezes 40 ohms, às vezes 25 ohms e mais ou menos isso aí. Então assim,
não é um curto-circuito, entendeu? Poderia ser uma fuga de corrente se a malha fosse uma malha que trabalhasse com alta resistência, né? Uma malha aí de carga, né? Uma linha aí do Power Manager, uma linha do IFPMIC, né? Uma linha que trabalha com uma alta resistência, né? Com componentes que trabalham com voltagem e corrente normais, né? Aqui que a gente usa na fonte de alimentação. E se você encontrar um componente que tenha que esteja dando uma baixa resistência, então você pode ter encontrado uma fuga de corrente, ok? Se você não entendeu aí, pessoal, e se você quiser tirar dúvidas sobre esse assunto, nos procura lá no direct, que a gente pode estar explicando isso melhor, beleza? Mas a forma aí, quem já está um pouco já ligado nesse assunto, vai entender bem o que eu estou falando. Quem não souber ainda, quem estiver iniciando, então vai ter um pouco de dificuldade, então procura a gente lá no direct do Instagram. Nos procura lá, nos segue lá no Instagram, que a gente vai estar tirando dúvida de vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida aí, fala nos comentários, deixa aquele like aí pra dar uma força aí, é isso aí, beleza? Um abraço a todos aí, fica com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!